Diga bem forte amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8. Você pode fazer a leitura na sua Bíblia impressa ou em uma das mídias que lhe estejam disponíveis, ou acompanhar no nosso telão. No ano em que Uzias, o rei, morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. E então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Vamos sentar. É muito melhor ouvir do que falar. A responsabilidade de quem fala é grande. Então, é muito melhor estar sentado. E uma vez eu disse, não me recordo se foi numa convenção ou num congresso, logo que eu comecei no ministério, eu sempre andava com um sermão ou 2 prontos no meio da Bíblia, porque eu queria pregar. Mas hoje, já com 50 anos, é melhor ouvir. Mas quando a nossa diretoria e o nosso presidente nos chamou, nos chamou para pregarmos nesta noite, nós então não tínhamos como dizer não, e estamos aqui para falar aquilo que Deus colocou no nosso coração, apesar do que eu acho que é uma chatice vocês me ouvir, porque já há mais de 12 anos que eu prego nos congressos e nas convenções. Eu disse para a igreja em Canoas domingo passado: domingo que vem vocês não vão precisar me ouvir, pastor Orlando Máximo vai estar aqui, vai pregar. E eu falei e fiquei aguardando a manifestação da igreja. Eu confesso para vocês que se eu ouvisse um aleluia, glória, mas graças a Deus, os irmãos se contiveram naquele momento. É uma honra falar aos senhores e às senhoras, é um privilégio falar aos senhores e às senhoras, e é uma responsabilidade falar aos senhores e às senhoras. Eu quero falar nessa noite sobre 4 elementos que eu descubro nesses 8 versículos constantes no capítulo 6 do livro
de Isaías. Esses 8 primeiros versículos que você já deve ter pregado muitas vezes, e que eu também já preguei muitas vezes, não dentro dessa revelação que quero trazer aos companheiros e às companheiras nesta noite, mas nesses 8 primeiros versículos, eu quero destacar 4 elementos aqui constantes, que fundamentalmente, necessariamente, são vitais e precisam ser incorporados no nosso dia a dia ministerial, precisam ser incorporados no nosso DNA ministerial. Eu quero falar nessa noite, primeiro sobre visão, segundo sobre conscientização, terceiro sobre purificação e quarto sobre missão. Quero falar sobre visão, conscientização, purificação e missão. O capítulo 6 do livro de Isaías trata do seu chamado para profeta. Esse capítulo descreve o chamado do profeta. Já se passaram 6 capítulos desde que o livro começou, e é no capítulo 6 que nós temos o seu chamado para profeta. Na visão que Isaías tem nesse capítulo, ele vê a majestade de Deus, ele vê a santidade de Deus, ele vê o trono de Deus. O capítulo começa exatamente com esta fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, eu vi a Deus. E ele descreve esta visão magnífica, e ele descreve o que está envolvido, inserido nesta visão. Isaías é chamado de profeta messiânico, pois de todos os profetas, é o que traz o maior número de profecias sobre Jesus, sobre o Messias. Ele, de todos os profetas, é o que mais fala sobre Cristo. Uma das cópias mais antigas, ou a mais antiga cópia do livro de Isaías, tida como uma das maiores descobertas arqueológicas, está guardada em total segurança no Museu do Livro em Israel, cujo curador é o professor Adolfo Reutemann, e essa cópia nada mais é do que uma cópia do livro de Isaías. Mas antes de começar a falar sobre visão, conscientização, purificação e missão, eu quero dizer que na visão de Isaías, no chamado de Isaías, estão contidos aspectos históricos, aspectos administrativos e aspectos espirituais. Eu quero falar um pouquinho sobre os aspectos históricos, para que a gente possa se situar um pouco mais, para que a gente possa entender um pouco mais, para que a gente possa absorver um pouco mais. O aspecto histórico da visão e do chamado de Isaías ocorre no final de um reinado de um rei estupendo, um rei extraordinário, um dos mais célebres monarcas que ocupou o trono de Judá, o reino do sul. Uzias reinou sobre Judá pelo período de 52 anos. O seu reinado ocorre de 792 a 740 antes de Cristo. Isaías
filho de Amós, pois é isso que a Bíblia traz a seu respeito. Foi um profeta que profetizou em Jerusalém e nos arredores de Jerusalém. Isaías profetiza durante o reinado de 4 reis. 4 reis são responsáveis por ouvir a profecia de Isaías: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Esses 4 reis tiveram no seu reinado a honra e a responsabilidade de receber a fala de Isaías, de receber as profecias de Isaías. O seu ministério ocorre de 739 a 686 a.C. Isaías, ele veio de uma boa posição social. A sua família tinha uma importância significativa no reino. Ele tinha acesso muito fácil ao rei. Uma vez ele precisou falar com o rei, e Deus deu para ele uma ordem que está em Isaías 7:3, e essa ordem diz: vai encontrar com o rei Acás, no final do aqueduto superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Isaías tinha fácil acesso ao rei. Ele casou, ele teve 2 filhos, e os nomes dos filhos de Isaías são emblemáticos, importantes. Nós nem sempre damos o devido valor ao nome, mas no Oriente, em Israel, sempre houve a importância com a conotação do nome, com o significado do nome. Hoje, ao invés de nós, a própria igreja, dar aos seus filhos nomes bíblicos, nomes que têm um significado, a gente nasce o filho e dá o nome do jogador de futebol famoso, ainda que ele seja uma pessoa de um comportamento, de uma índole, de um caráter completamente reprovável. Nasce uma menina, a gente dá um nome da atriz da novela das 20, que não é 20, que é quase 21, porque de alguma forma é uma pessoa que consideramos, mas na Bíblia não era assim. Isaías teve 2 filhos. O primeiro deles se chamou Sear-Jashub, que quer dizer um resto volverá, que quer dizer um resto vai voltar, que quer dizer um resto vai permanecer. E o segundo filho, Maar-Salal-Hasbaz, que quer dizer rápido, despojo, presa, segura. Rápido, rapidez, rápido, despojo, presa, segura. Nomes que tinham alguma coisa a dizer naquele cenário, nomes que tinham alguma coisa a dizer naquele período. Isaías também foi contemporâneo de Oséias e de Miqueias, 2 dos profetas menores. Seu estilo literário, a forma como ele escreveu, não tem rival em nenhuma outra parte da Escritura, no que diz respeito à versatilidade das expressões. As expressões que Isaías usou, elas são expressões de uma riqueza literária impressionante. As expressões de Isaías são de uma riqueza de vocabulário enormes. Jerônimo, um dos pais da igreja, comparou a oratória de Isaías ao lendário orador grego Demóstenes. O vocabulário de Isaías é constituído de 2.186 expressões diferentes, que você não encontra em nenhuma outra parte da Escritura. Isaías também foi biógrafo. Ele escreveu a biografia do rei Ezequias, e sua vida
se estendeu até pelo menos o ano 681 antes de Cristo, quando ele faz o registro da morte de Senaqueribe. Isso está descrito em Isaías 37 e 38. E ele finda o seu ministério com uma morte atroz. É tradicionalmente aceito que ele tenha morrido sobre o reinado de Manassés, um rei terrível, um rei de uma impiedade assustadora. E ele morre, isso é aceito, cortado, cerrado ao meio, por uma serra de madeira. Uma serra de madeira. Uma serra de aço. Serra a pessoa facilmente, mas uma serra de madeira é um castigo, é uma tortura, é algo atroz. Mas o cenário da chamada de Isaías também se compunha de aspectos administrativos. Os aspectos administrativos dizem respeito ao rei que por mais tempo governou Judá, 52 anos. Eu quero chamar sua atenção para o reinado de Uzias. Ele reinou 52 anos. Era um menino, um garoto, quando começou a reinar. E esse período foi um período de uma prosperidade impressionante. Foi um período de uma prosperidade enorme. Uzias, ele construiu um porto junto ao Mar Vermelho, na cidade portuária de Eilat. Isso está descrito em 2 Crônicas 26, 2. Além disso, ele modernizou o exército. Ele traz uma modernização bélica ao exército de Judá. Ele desenvolve uma técnica de reconstrução dos muros de Jerusalém, estabelecendo torres, o que facilitaria a defesa de Jerusalém contra os inimigos. Ele construiu cisternas, construiu torres, construiu outras edificações, tantas descritas no 2º livro das Crônicas. Ele se tornou rei com 16 anos de idade. E quando nós lemos 2 Crônicas 26, 3 a 6, a Bíblia vai dizer algo impressionante, que ele fez aquilo que Deus aprova. Mas o sucesso pode ser um problema. Esse é o contexto administrativo. O sucesso pode ser um problema. Normalmente a pessoa sucumbe, não quando está subindo, mas normalmente a pessoa sucumbe depois que ela consegue atingir o topo. A Bíblia diz que esse sucesso de Uzias o tornou orgulhoso. E essa foi a razão da sua queda. Tal qual o exemplo de muitos líderes atuais, que a gente pode ver na mídia todos os dias. Deus foi com Uzias. Deus usou Uzias. Mas o seu coração se encheu de orgulho. E o seu orgulho foi a causa da sua derrocada. Foi a causa da sua queda. Uzias tentou fazer uma coisa que nenhum líder deve fazer. Ele tentou assumir prerrogativas que não lhe eram próprias. Ele assumiu prerrogativas que não lhe eram inerentes. Ele foi fazer o que não era para ele fazer. Ele tentou assumir a função de sacerdote.
e ele entra no templo para queimar incenso. Tem muitos líderes hoje, e que Deus guarde a mim e a você, de entrarmos por esse caminho, de nos envolvermos em questões que não nos dizem respeito. Eu vejo hoje na igreja brasileira coisas absurdas, estapafúrdias. Eu vejo líderes querendo entrar em áreas que não lhe competem. Eu vejo jovens, líderes promissores, mas que querem entrar em áreas que não lhe competem. Sabe o que aconteceu com Uzias? Duas coisas terríveis. A primeira, ele ficou leproso. E a segunda, o resto da sua vida, ele ficou afastado do templo, porque um leproso não pode entrar no templo. Nós precisamos aprender com o chamado de Isaías. Precisamos aprender com tudo que está implícito nesse chamado. Eu vejo hoje gente se metendo aonde não é para se meter. Gente assumindo prerrogativa que não é sua. Eu vejo diáconos, oficiais, pastores, assumindo prerrogativas que não são suas. Nós temos que aprender, queridos, que a melhor coisa que tem é a gente saber, como o salmista disse, que tem coisas grandes demais para mim, estão acima de mim, além do meu alcance, além do meu entendimento, além da minha visão. Lá não vou entrar, lá não vou me inserir, não vou imiscuir, não vou ir para lá. É uma área que não é minha. Uzias, que é o rei que morre no momento que Isaías é chamado, ele não teve esse cuidado. Quero falar para você nessa noite, não queira ficar leproso. Eu quero falar para você nesta noite, não queira viver o resto da sua vida afastado das coisas de Deus, afastado do templo de Deus. Fique na sua, obedeça, seja submisso. Um dia desses, porque a gente recebe ligações, a gente recebe cartas, a gente recebe e-mails. Um dia desses, eu recebi um e-mail, e quando eu li aquele e-mail, eu chego no final da leitura daquele e-mail, eu digo: esse irmão, ele só pode estar querendo ficar leproso, porque está entrando em áreas que não são suas, está entrando em áreas que não lhe dizem respeito, está entrando em áreas que não são da sua competência. Eu vejo em Uzias uma falta de respeito enorme pelos sacerdotes. Eu vejo hoje no nosso próprio meio, nós muitas vezes temos uma falta de respeito enorme um com o outro. Eu não sei porque alguns de nós teimamos em achar que a gente é melhor. Eu não sei por que a gente insiste nisso, em achar que a gente é melhor, em achar que eu sou um pastor mais qualificado, em achar que eu sou um pastor mais preparado. Eu não sei por que a gente insiste nisso, em achar que a nossa pregação, a nossa teologia, a nossa visão é melhor do que a do nosso companheiro. Eu não sei por que a gente ainda insiste em posar de orgulhoso,
Se Deus, pela sua misericórdia, faz alguma coisa na nossa vida, eu venho dizer para você nesta noite: fique no lugar onde Deus tem colocado você e faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Não se meta em áreas que o Eterno não lhe chamou. Quando os sacerdotes viram Uzias no templo queimando incenso, eles viram a gravidade do quadro, eles viram a gravidade da situação. Às vezes nós não conseguimos enxergar a gravidade do quadro, a gravidade da situação. É preciso que alguém chegue correndo e nos agarre e nos empurre para fora e diga: saia daqui. E é nesse contexto que Isaías é chamado. Para nós como igreja, de forma objetiva, para o nosso dia a dia como sal da terra e luz do mundo, o que mais nos atrai, nos importa, são os aspectos espirituais contidos na visão desse profeta. Eu quero destacar 4 desses aspectos. O primeiro deles, a visão. Isaías, ele tem uma visão, e ele descreve de forma impressionante a visão de Deus. Ele vê Deus assentado em seu trono, ele vê a glória indescritível que cerca Deus, ele vê anjos à sua volta. O chamado de Isaías começa com uma visão de Deus. O chamado do profeta começa com uma visão de Deus. No nosso ministério, na nossa vida, tudo começa com uma visão de Deus. Jesus, ele afirmou a importância de termos uma visão correta. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, está escrito que se os nossos olhos forem bons, se a gente tiver uma visão correta, então o restante todo vai ser bom. Se eu tiver uma visão correta, o meu corpo inteiro vai ser bom. Se eu tiver a visão certa, se você tiver a visão certa, o seu ministério, o meu ministério, será um ministério vencedor. A sua profecia, a minha profecia, será uma profecia de Deus. Os objetivos, os ideais, os projetos, os sonhos, eles sempre começam com uma visão. Tudo começa com uma visão. O chamado de Isaías começa com uma visão. Todo líder que deseja avançar, todo líder que deseja crescer, todo líder que deseja fazer algo no reino de Deus, precisa ter uma visão. Somente quem tem uma visão clara vai poder avançar com segurança. Nós vimos ministérios que não têm uma visão clara. Não tem uma visão clara. Hoje a pessoa faz as coisas de um jeito, amanhã de outro. Hoje a pregação é de uma forma, amanhã de outra. Tem igrejas que nós discordamos de alguns dos seus pontos, mas nós as admiramos, porque tem uma visão e não mudam a sua visão. Tudo começa com uma visão. Eu não posso mudar a minha visão ministerial todo mês. Eu não posso mudar a minha visão ministerial cada ano. Eu não posso ter a minha visão ministerial como ondas que vêm e que vão. Se você quiser ser bem-sucedido, é preciso ter uma visão. Paga-se o preço pela visão, mas se avança com confiança. Paga-se o preço pela visão, mas se avança com segurança. Somente quem tem uma visão clara, somente o líder que tem uma visão clara, ele vai poder atingir alvos,
ele vai poder atingir objetivos. Todo líder precisa ter uma visão. Todo líder precisa ter uma visão. Eu descubro que normalmente todos possuem uma visão. Todo líder tem uma visão. Muitos têm uma visão distorcida. Muitos têm uma visão equivocada. A visão de muitos é centralizada em coisas absolutamente banais, em coisas absolutamente fúteis, em coisas absolutamente fugazes. A visão de muitos líderes é uma visão de satisfação do ego. A visão de muitos líderes é uma visão que apenas alimenta os seus caprichos. Não seja um líder assim. Eu quero falar sobre a mais extraordinária visão que o ser humano pode ter. É a visão que pode fazer um líder exitoso. É a visão que pode fazer um líder bem-sucedido. É a única visão que realiza o homem em seu todo. Só existe uma visão que realiza o líder em seu todo. Só existe uma visão que completa o líder em seu todo. E essa visão é a mesma visão de Isaías. Esta visão é a visão de Deus. Todo líder precisa ver Deus. Todo líder precisa ver Deus. O líder que não vê Deus, ele não vai ser completo no seu todo. O líder que não tem uma visão de Deus, ele não será plenamente eficaz, exitoso e feliz no desenvolvimento da sua liderança. Agora, para a gente ver Deus, é preciso levantar os olhos e tirar do pessoal. É preciso levantar os olhos e tirar do humano. É preciso levantar os olhos e tirar do finito. Para ver Deus, é preciso tirar os olhos do que é passageiro, tirar os olhos do que transcende e olhar para cima, olhar para o alto. É preciso ver Deus. Eu vejo na Bíblia homens que tiveram uma visão de Deus e os seus ministérios foram confirmados de forma extraordinária. Eu vejo nos nossos dias homens, líderes contemporâneos nossos que têm tido em seus ministérios uma visão de Deus e que têm os seus ministérios abençoados e confirmados pelo Senhor. Nesta noite eu quero chamar cada líder que está aqui a poder levantar os seus olhos e, antes de mais nada, antes de qualquer propósito, antes de qualquer objetivo, antes de qualquer coisa, todo líder precisa ver Deus. É preciso ver Deus. Se você quiser ir bem, se você tem um propósito, se você tem um objetivo, é preciso levantar os olhos e ver Deus. Quando a gente vê Deus, ainda que os tempos sejam difíceis, era um tempo difícil para Isaías, era um tempo difícil para a nação, o ano que morreu o rei Uzias. Mas quando a gente vê Deus, até mesmo os tempos difíceis são superados. Só uma pessoa completamente alienada do mundo não vai saber que estamos vivendo um tempo de crise. Mas o que nós estamos vendo nesse tempo de crise? O que nós estamos vendo nesse momento de dificuldade? A crise ou Deus? O líder precisa ver Deus. Somos convidados nesta noite a levantarmos os olhos e a vermos Deus. O segundo aspecto espiritual, o segundo elemento espiritual que eu destaco
no chamado de Isaías? É a conscientização. Quando Isaías vê Deus, ele dá um grito. Esse grito não é de medo. Esse grito não é de desespero. Esse grito não é de pavor. Esse grito também não é de empolgação. Esse grito também não é de alegria. Esse grito eu chamo de grito de conscientização. Quando o profeta diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu chamo esse grito de Isaías de um grito de conscientização. Conscientização, uma virtude, queridos, que anda meio rara nos nossos dias. Conscientização tem a ver com a consciência humana. Conscientização tem a ver com o conjunto de valores que norteiam a nossa vida, que norteiam as nossas ações. E Deus, em toda a Bíblia, Ele sempre teve uma dificuldade enorme com o seu povo, com os seus líderes, nessa questão de conscientização. Líderes precisam de conscientização sobre si próprios, mas eu só vou ter uma conscientização de quem eu realmente sou depois que eu ver Deus. O homem que não vê Deus, o líder que não vê Deus, ele não vai chegar à plena consciência sobre ele próprio. O líder que não vê Deus, ele vai ter uma dificuldade enorme de gritar: ai de mim. O líder que não vê Deus vai ter uma dificuldade enorme de ver as suas mazelas, de ver as suas fraquezas, de ver os seus pecados. O líder que não vê Deus, ele vai gritar: aplaudam a mim. O líder que não vê Deus, ele vai gritar: honrem-me a mim. O líder que não vê Deus, ele vai gritar: reconheçam-me a mim. Mas o líder que vê Deus, ele vai gritar: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Quando Isaías vê Deus, ele tem uma visão clara sobre si mesmo. Quando ele vê Deus, ele tem uma visão clara sobre a sua fragilidade, sobre a sua incipiência. Então ele diz: ai de mim. Quando eu estava preparando esta palavra, o Espírito de Deus trouxe ao meu coração, e eu quero repartir com você. Nossos púlpitos precisam de conscientização. Nossos púlpitos não mais gritam: ai de mim. Nossos púlpitos não mais gritam: ai de mim. Nós temos nos púlpitos da igreja brasileira muitas histórias, pregadores que contam suas histórias. Púlpito não é lugar para nós contar as nossas histórias. Os púlpitos da igreja brasileira estão cheios de histórias. Os púlpitos da igreja brasileira estão cheios de críticas, de piadas, de anedotas, de queixas, de vaidades, de saudosismos. O governo espiritual da igreja, substituído pelo governo político, no acomodar dos interesses. Mas falta ai de mim. Falta ai de mim. Faltam homens que subam nos púlpitos, que põem o seu rosto no chão e que gritem aos céus: ai de mim, ai de mim. E que gritem aos céus: Deus, tenha de mim misericórdia.
e que gritem aos céus: Deus, tenha de mim compaixão. Sobra toda sorte de palavras, sobram expressões nos púlpitos da igreja brasileira, mas faltam: ai de mim. Isaías gritou: ai de mim, porque ele viu Deus. Quando a gente tem uma visão de Deus, a gente se vê como a gente realmente é. Pela boca do profeta Joel, Deus disse exatamente isso. Joel capítulo 2, versículo 17. Sabe o que está posto lá? Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. Pastores que chorem nos seus púlpitos, líderes que nos seus púlpitos gritem: ai de mim. Eu quero destacar duas situações presentes na Bíblia, uma no Antigo, outra no Novo Testamento, que são absolutamente pertinentes nessa questão da ausência de purificação. A primeira delas, Davi, rei de Israel. Segundo Samuel 7:8. Nós sabemos de onde o Senhor tirou Davi, mas parece que teve um momento da caminhada que Deus precisou mandar um profeta falar com Davi e dizer para ele de onde o Senhor o tinha tirado. De onde o Senhor o tinha tirado. Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu o tirei das pastagens onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Nós todos temos que nos lembrar de onde Deus nos tirou, porque à medida que Deus vai nos abençoando e as coisas vão acontecendo na nossa vida, falta-nos a conscientização de quem nós realmente somos. É só a gente ser um pouco abençoado, é só a gente crescer um pouco. A outra no Novo Testamento, um fariseu e um publicano. Conhecemos a história. O fariseu batia no peito, tinha problema de conscientização e dizia: te dou graças porque não sou como esse publicano que está aí, e não sou como os demais homens, e fez todo aquele histórico. Mas o publicano, ele tinha consciência de quem ele era, e ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim. O publicano batia no peito e dizia: ai de mim. O fariseu levantava as mãos e dizia: aplaudam-me a mim. O fariseu levantava as mãos e dizia: honrem-me a mim. O fariseu levantava as mãos e dizia: reconheçam-me a mim. Mas o publicano batia no peito e dizia: ai de mim. Quem foi justificado? A Bíblia diz que o que desceu para sua casa, o que saiu do templo justificado, foi o publicano. Queridos, nenhuma pessoa que não tiver uma visão clara sobre Deus poderá ter uma visão clara sobre si mesmo. Quando Isaías viu Deus, ele teve uma visão clara sobre si mesmo. Ele se viu como ele realmente era.
Ele viu as suas mazelas, ele viu os seus pecados, ele viu a sua indignidade, ele viu a sua incapacidade, ele viu a sua necessidade, ele viu a sua plena dependência de Deus. Quando ele viu Deus, ele se viu perdido. Companheiros, quando nós nos conscientizamos sobre quem realmente somos e deixamos de lado o orgulho, nós vamos ver que somos apenas pó e que dependemos de Deus e que dependemos da sua graça e que dependemos da sua misericórdia. E se alguma coisa está acontecendo no seu ministério, se alguma coisa está acontecendo na sua pregação, se alguma coisa está acontecendo na igreja que Ele tem colocado na sua mão, a razão é uma só: Ele é misericordioso. Lembra de onde Deus tirou você? Deus disse para Davi: tu fedia a ovelha. Agora ele estava no palácio, perfumes, especiarias, aromas. Deus precisa frequentemente estar nos lembrando quem nós realmente somos. Nós somos pó, nós somos pecadores, nós não somos melhor do que ninguém, nós não somos mais importante do que ninguém, nós não somos maiores do que ninguém. Um grito de conscientização. Eu quero sair desta convenção junto com os senhores e com as senhoras, dando um grito de conscientização e dizendo: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Onde Deus tem colocado você, lá na igreja que Deus tem colocado você, chegue no culto de domingo à noite, suba para o altar, olhe para o povo que Deus entregou na sua mão e diga: ai de mim. Está faltando ai de mim. Está faltando homens que se prostrem e digam: ai de mim. A visão de Deus leva a conscientização sobre si mesmo, e a conscientização sobre si mesmo leva ao terceiro aspecto, que eu chamo de purificação. Quando eu me vejo como eu sou, eu percebo a necessidade de melhorar. Eu percebo a necessidade de me purificar. Isaías disse: ai de mim, vou perecendo, sou um homem de lábios impuros. A Bíblia diz que naquela hora um dos serafins tirou uma brasa viva do altar de Deus, foi até a terra, tocou os lábios do profeta e disse: a tua iniquidade está queimada, o teu pecado está perdoado, a tua culpa está removida, o teu pecado está perdoado. Purificação. Purificação sempre foi uma palavra com a qual todo judeu esteve familiarizado. Isaías era um judeu. Desde o Antigo Testamento, que os ritos de purificação foram estabelecidos por Deus, para que o homem pudesse se purificar do seu pecado, para que o homem pudesse se purificar da sua indignidade e pudesse se aproximar de Deus. E um deles, o mais importante, tinha brasas. Um dos ritos mais importantes de purificação do Antigo Testamento tinha como um dos seus elementos nada menos do que brasas. Esse dia era o dia da expiação. Uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês, o mês de Tisrei, mais ou menos o nosso outubro e o nosso novembro, no dia 10 do 7º mês,
ocorria o dia da expiação, a nação esperava aquele dia, o povo esperava aquele dia. O sumo sacerdote então entrava no lugar santíssimo. Primeiro vinha o ai de mim do sacerdote, porque primeiro ele fazia a purificação por si mesmo, depois pelos demais sacerdotes, depois pelo tabernáculo, depois pelo altar, e por fim, por toda a população de Israel. Esse rito está descrito em Levítico 16, muitos versículos, nós não vamos ler. No principal dia do calendário religioso hebreu, o sumo sacerdote tomava um banho. Após o banho, ele vestia roupas de baixo brancas, e por cima das roupas de baixo brancas, ele vestia uma túnica branca. Todo sacerdote tinha uma insígnia que o destacava como sacerdote. Mas nesta cerimônia, ele tinha que arrancar aquele símbolo. Nesta cerimônia, ele tinha que tirar aquele símbolo, porque aquele símbolo era símbolo de status. E naquele dia, ninguém podia se aproximar de Deus tendo qualquer pretensão de autoridade, tendo qualquer pretensão de prestígio. Aquele dia era o dia de gritar, ai de mim, e de se purificar. O sumo sacerdote então começava o ritual de purificação, e a primeira coisa que ele fazia, ele oferecia um touro. Um touro era sacrificado sobre o altar do holocausto. O touro era pelos seus próprios pecados e pelos pecados de sua família. De novo presente, o ai de mim. Depois, ele tomava um incensário, e no incensário tinha brasas vivas, e ele cobria o altar, ele cobria o lugar santíssimo de fumaça. Ele pegava aquelas brasas vivas, esparramava elas sobre o altar, e aquele lugar, o lugar santo, se enchia de fumaça. Então, quando o anjo pega uma brasa viva com uma tenaz e vai até a terra, Isaías entende perfeitamente o que estava acontecendo. O próprio Deus estava fazendo naquela hora um rito de purificação. Brasas eram elementos presentes no dia da expiação. Isaías viu a sua indignidade, ele gritou, ai de mim, ele disse, eu estou perdido, eu preciso me purificar. Deus chama um anjo, e quando aquele anjo vem com a brasa, Isaías entende, ele compreende, aquilo tudo lhe era familiar, nada daquilo lhe era estranho. A conscientização leva à purificação. Um homem que não tenha a conscientização sobre si mesmo, ele não vai ver a necessidade de se consertar todos os dias. Um líder que não tenha uma visão de conscientização e não grite, ai de mim, ele vai ter dificuldade de se consertar, de se corrigir, de se purificar, de se humilhar, de pedir que o sangue de Jesus seja sobre a vida dele. Hoje a purificação ocorre de uma outra maneira. Já não são mais necessários os rituais da antiga aliança, mas a Bíblia diz que aquele que cantamos nesta noite, o Cordeiro venceu. A Bíblia diz que ele levou na cruz a nossa culpa, removeu o nosso pecado, e hoje a purificação do homem ocorre única e exclusivamente pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Esse sangue tem que lavar minha vida todos os dias.
Esse sangue tem que lavar a sua vida todos os dias. Todos os dias o líder tem que chegar diante de Deus. Todos os dias o líder tem que chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não passo de um pecador, tem de mim misericórdia. Jesus, eu não passo de um pecador, passa o teu sangue sobre a minha vida. Eu vejo líderes que parece que são semideus, não erram, não se equivocam, não pedem perdão, não pedem desculpa, não voltam atrás. Não têm a consciência sobre quem realmente são, não tiveram a visão de Deus, não têm a consciência sobre quem realmente são, e não entendem que precisam de purificação. Só um homem, só um líder, só um líder que tem uma visão de Deus vai ter uma consciência e uma visão clara sobre si mesmo. Só um líder que tem uma consciência clara sobre si mesmo vai entender que precisa de purificação. E só um homem, só um líder, só um líder que entenda a necessidade de purificação, ele vai poder ser enviado à missão. A esse homem Deus dá missão. Quando a voz do Senhor é ouvida pelo profeta conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? O que me impressiona é a imediata disposição do profeta: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Existem algumas funções na terra, me escute, que não podem ser vistas como uma profissão, mas sim como uma missão. Missão. Um pastor não pode ser um profissional do púlpito. Ele tem uma missão. O quanto eu vou ganhar não pode jamais ser a primeira pergunta. Qual a receita da igreja? Para onde estão me mandando? Não deve ser a primeira preocupação. Um pastor, um líder, não pode pautar sua conduta ministerial pelo dinheiro. Uma igreja não pode pautar sua conduta eclesiástica, ministerial pelo dinheiro. Eu vejo muitas campanhas nas igrejas. Não sou um crítico de campanhas, mas eu percebo campanhas e mais campanhas, e eu não vejo essas igrejas crescendo. Eu queria ver campanhas nas igrejas e ver cada início de ano os relatórios que são enviados à convenção com números crescentes de membresia. Mas eu vejo igrejas com campanhas e mais campanhas, e a membresia não cresce na mesma proporção. E eu vejo que muitas dessas campanhas, e aí eu digo, a igreja brasileira, eu vejo que muitas das campanhas são pautadas em pregadores que têm um forte apelo financeiro. E ele vai embora, leva um monte de dinheiro, deixa um pouco na igreja também, mas leva muito mais do que deixa. A maioria das igrejas procura levar pregadores que têm um forte apelo financeiro. Toda e qualquer ação da igreja, toda e qualquer ação da igreja, todo e qualquer projeto da igreja não pode ter o dinheiro como objetivo principal. Pastores não são profissionais, eles têm uma missão. Deixa eu falar para os meus companheiros: reparta o dinheiro da sua comunidade. Reparta o dinheiro da sua comunidade. Deus me falou isso há algum tempo, e nós temos repartido o dinheiro da igreja em Canoas. Reparta o dinheiro da sua comunidade.
Pague consultas médicas para irmãos que não têm uma outra opção. Pague exames. Pague consultas médicas para suas ovelhas. Pague exames médicos para suas ovelhas. Construa casas. Construa casas para suas ovelhas. Doe cestas básicas. Pague a água e a luz. Não deixe faltar o gás para suas ovelhas. Ajude a pagar a faculdade das suas ovelhas. Divida o seu pão. A igreja não pode pautar sua conduta pelo dinheiro. Um pastor não é um profissional. Um médico não é um profissional. Ele não pode encarar a medicina como uma profissão, mas como um sacerdócio, uma missão. Deus chamou Isaías para cuidar de pessoas. Deu a ele uma missão para tratar com o seu povo. A compreensão da missão começa antes de tudo com a visão. Somente quem tem uma visão de Deus vai entender a necessidade de conscientização, que por sua vez vai levar à purificação. E somente um homem puro, somente um líder puro, ele vai poder cumprir de forma exitosa a sua missão. Tudo começa com uma visão de Deus. O profeta viu Deus. Quando ele viu Deus, ele se conscientizou. Ai de mim. Quando ele se conscientizou, ele disse: eu preciso me purificar. Eu estou todo cheio de pecados. E só depois que ele se purificou, aí o Senhor disse: quem eu vou enviar? Quem vai por mim? E daí ele disse: eu estou aqui, Senhor. O Senhor disse: então vai. Então vai. Eu quero orar nesta noite com líderes que queiram ver Deus. Quero orar nesta noite com líderes que a partir de hoje queiram dar um grito: ai de mim. Quero orar nesta noite com líderes que desejem se purificar, se limpar, se lavar no sangue. E quero orar com líderes nesta noite que saibam, que entendam que só tendo uma visão de Deus, que só tendo uma consciência e que só se purificando poderão cumprir a missão. A missão está dada, mas quando não vemos Deus, quando não nos conscientizamos e não nos purificamos, a missão não pode ser cumprida. Ela sofre solução de continuidade. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado por tua palavra. Eu creio que ela atingiu o objetivo, Senhor. Ela caiu em boa terra. Que ela frutifique, para que nisto o teu nome seja glorificado. Eu quero nesta noite convidar todos para nós estarmos em pé. O que você tem visto? O que você tem enxergado? Veja Deus. Veja Deus. Que grito você tem dado? Grite: ai de mim. Você tem percebido a necessidade de se purificar? Ou acha que isso não é necessário? Que você já atingiu um patamar, um nível de santidade tal que isso não é mais preciso? A missão chama, a missão continua.
Eu quero chamar nessa noite líderes que queiram ver Deus. O que você tem visto? Se você quiser ver Deus, eu quero chamar você para sair do seu lugar agora. Sim, eu vou fazer um apelo. Eu quero chamar você, se você quiser ver Deus no teu ministério, se você quiser ver Deus, aleluia, eu quero chamar você para sair do seu lugar agora e vir dobrar os seus joelhos aqui diante do altar de Deus. Eu chamo líderes que querem ver Deus, líderes que querem ver Deus, pastores que queiram ver Deus, que queiram ver Deus. Eu chamo nesta noite líderes que desejam se conscientizar e que desejam gritar: ai de mim. Talvez você venha aqui na frente e não diga nenhuma única frase, mas se você disser ai de mim, você já está dizendo muito. Eu quero chamar líderes nesta noite que queiram gritar: ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. E eu quero chamar você nessa noite. Aqui na frente já está lotado. Dobra os joelhos aí no corredor mesmo. Líderes que queiram ver Deus, líderes que queiram gritar: ai de mim. Líderes que queiram se purificar, líderes que queiram ser limpos, líderes que queiram dizer aos céus: Jesus, passa o teu sangue sobre a minha vida. Aí onde você está, dê um passo até o corredor, se curve, se dobre. Genia mandali, estou recalamachei. Líderes que queiram ver Deus antes de qualquer coisa, antes de qualquer outra visão. Eu quero ver Deus. Líderes que queiram ser humildes e gritar: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Líderes que queiram se purificar, e só então Deus vai te enviar para grandes coisas. Só então Deus vai te enviar para o pleno cumprimento da missão. Levante a sua voz e fale com Ele agora. Senhor, 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 com a sua glória, nós queremos te ver. Senhor, nós queremos te ver. Eu quero ver Deus. Estes líderes estão dizendo: Senhor, eu quero te ver. Senhor, a nossa visão tem que ser uma visão que te contemple, que te veja, que te enxergue, que te perceba. Senhor, nós gritamos nesta noite: ai de mim. Senhor, nós gritamos: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Senhor, que os púlpitos da igreja no Rio Grande do Sul, que os púlpitos das igrejas, o Brasil para Cristo, no Rio Grande do Sul e no país, elas sejam ocupadas, eles sejam ocupados por homens que não se cansem de gritar: ai de mim, ai de mim.
Jesus. Faça o teu sangue. Faça o teu sangue. Faça o teu sangue nos limpa. Faça o teu sangue e nos purifica. Faça o teu sangue. Aleluia. Vamos estar em pé, querido. Fica no lugarzinho que você está, não se mova. Aleluia. Deus tem grandes missões para você. Grandes missões. Grandes missões. Grandes missões. Sonemagadeστeka na macaxei. Grandes missões. Levanta as tuas mãos, porque Deus tem grandes missões. Grandes missões. Ele te envia nessa noite, porque você está tendo uma visão de Deus. Ele te envia nessa noite, porque tu está gritando, ai de mim. Tu tem uma conscientização. Ele te envia porque tu está buscando purificação. E a missão é grande. É grande. É grande. É grande. É grande. Recebe isso. É grande a missão de Deus na tua vida. É grande a missão de Deus na tua vida. Se você pode receber isso, então recebe. É grande a missão de Deus na tua vida. Ele te levanta como profeta. Ele te levanta para falar. Ele te levanta para plantar e para derrubar. Ele te levanta para te usar nas mãos dele. É grande a tua missão. Aleluia. 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 Há uma glória, uma unção tremenda, tremenda, tremenda. Enquanto recebemos o nosso presidente, abrace a pessoa que está ao seu lado. Não saia do seu lugar e diga: a missão de Deus é grande para você. É grande. É grande. Deus seja louvado. Fique aonde você está. Ficamos todos aonde estamos. Vamos erguer as nossas duas mãos e vamos aplaudir poderosamente ao Senhor Jesus.